Olá, eu sou o professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Antes de começar o vídeo, aqui a explicação, quero agradecer a todos vocês aí que vêm interagindo, comentando, se inscrevendo, compartilhando o nosso vídeo, né? Isso ajuda muito o projeto aqui. Quero agradecer também ao pessoal que tem prestigiado o projeto Colégio Naval EPICAR numa playlist lá no canal Intermate do professor Mário Lima. Então eu, o professor Mário Lima e o professor Edinho estamos nessa jornada todo final de semana, né, colocando vídeos lá em prol do Colégio Naval EPICAR, tá bom? Do concurso, tá bom? Então, eu trouxe para vocês hoje o seguinte, né? Triângulo ABC, né? O ortocentro do triângulo ABC, e triângulo ABC no caso é um acutângulo. O que é acutângulo mesmo, hein? Tem todos os seus ângulos, né, agudos, né? Todos os seus ângulos internos são agudos, né? Ou seja, são menores que 90 graus. Então, o ortocentro, o que é ortocentro mesmo, hein? Ponto de encontro das alturas. Isso é importante pra caramba para saber, tá? De saber isso aí, tem que saber. Ortocentro, o que é um incentro, circuncentro, são os pontos notáveis de um triângulo. Então, o ortocentro do triângulo ABC, acutângulo, é incentro do triângulo H1, H2, H3. E esse triângulo aqui se chama triângulo órtico. Então vamos provar algumas coisas, tá? Isso é freguês do Colégio Naval, cai também às vezes no IME, então cai na EPICAR, então é importantíssimo a gente saber, tá? Bom, triângulo órtico é o triângulo formado pelos pés das alturas de um triângulo qualquer. Qualquer não, isso já foi questão do Colégio Naval, né? O triângulo acutângulo, que é esse, tem triângulo órtico? Tem. O triângulo obtusângulo, que tem um ângulo maior que 90 graus, ele tem triângulo órtico? Tem triângulo órtico. Só que o triângulo retângulo não tem triângulo órtico, né? Porque você tem duas alturas que são os catetos. Então não tem como você formar um triângulo assim. Então, obviamente, não tem triângulo órtico, tá? Então isso é questão também do Colégio Naval. Bom, o que a gente deseja, uma das propriedades que a gente deseja demonstrar no triângulo órtico, que está sinalizado aqui em abóbora, é que esse izinho aqui, ele é incentro do triângulo H1, H2 e H3, e obviamente que ele é o ortocentro, que é o ponto de encontro das alturas do triângulo ABC. Bom, se é incentro, isso aqui é o que? Bissetriz, 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 bissetriz. Esses ângulos são iguais. E a gente vai provar isso. Bom, antes da gente provar, a gente tem que perceber o seguinte. Propriedade de quando que um quadrilátero é inscritível. Uma das propriedades é quando você tem um quadrilátero aqui, né? Quando esses ângulos aqui, ó, os ângulos opostos, são suplementares, esse quadrilátero é inscritível. Mas por que, professor? Questão óbvia, porque se é inscritível, ele está aqui dentro de inscrito numa circunferência, né? Muito mal feito aqui, mas está inscrito numa circunferência. Percebam que, vou tirar aqui, vou chamar de beta, né? Esse ângulo aqui, ele é inscrito, né? Então ele vale o quê? O arco AB vale o quê? Minto, o arco, vamos botar o arco AC, vale o quê? Daqui para cá, vale 2α, certo? E, por sua vez, o arco AC nesse sentido aqui, né, ele vale quanto? Esse arco aqui vale 2β. Só que fala para mim, 2α mais 2β é 360 graus. Logo, dividido por 2, alfa mais beta é 180. Então, quando a gente tem que os ângulos opostos de um quadrilátero são ângulos suplementares, né, ele vai ser sempre inscritível. E olha o que está acontecendo nesse quadrilátero aqui, ó. H2C, H3I. Eu tenho ângulos 90, eu tenho ângulos 90. Então, ângulos opostos suplementares. Esse tem uma circunferência passando aqui, de modo que CI é uma hipotenusa. Isso vai acontecer também aqui. Quadrilátero
H1 e H3. Tem uma circunferência passando aqui, de modo que aí é o que? É a hipotenusa. E aqui também analogamente vai acontecer, tá bom? Bom, agora a gente vai começar a trabalhar isso em termos de ângulos ali dentro. Vamos trabalhar muito com ângulo escrito, né? Então, percebam o seguinte, né? Aqui, como eu falei, tá passando o quê? Uma circunferência aqui, né? Eu vou desenhar aqui mais ou menos para que vocês entendam que tá passando uma circunferência aqui. Beleza? Bom, se tá passando uma circunferência aqui, se eu chamar esse camarada aqui de alfa, o arco IH2 aqui, ele vale 2 alfa. Só que quem está vendo esse arco aqui, né? Esse ângulo aqui também? Então aqui também vale alfa. Tá ok? Bom, o mesmo está acontecendo, está passando o quê? Uma circunferência aqui, né? Eu vou desenhar só essa daqui, tá? Senão vai poluir muito a figura aqui. Então tá passando o quê? Eu tenho o quê? Se eu chamar, né, esse ângulo aqui de beta, esse ângulo de beta aqui, esse arco H3i é o quê? 2 beta. Só que ele também está sendo enxergado por esse ângulozinho aqui. Então aqui também vai ser beta. Beleza? Tá. Vamos apagar aqui para não poluir. Vamos apagar aqui para não poluir. Percebo que isso está acontecendo também aqui, né? Nesse daqui, né? Só que, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá? Aí agora olha, né? Vou falar igual o Eduardo Maura. Olha com aquele olhão o triângulo H2C. Eu tenho beta, eu tenho θ e tenho alfa. Concorda comigo que alfa mais θ mais beta é 90 graus, já que eu tenho ângulos 90? Então a gente vai escrever essa primeira relação aqui. O ângulo alfa mais o ângulo θ, alfa θ mais beta, é 90 graus, ok? Beleza. Aí, essa primeira relação a gente vai guardar, né? Só que veja bem, esse quadrilátero aqui é inscritível, né? H2C, H3I, nós já vemos isso. Então, esse arco aqui, IH3, está sendo enxergado pelo θ, ângulo inscrito. E esse ângulo aqui também está enxergando esse arco aqui, IH3. Então, ele também é θ. Então, aqui é θ. Tá ok? Bom, tá ok. Então, agora vamos fazer o seguinte. Eu tenho agora o seguinte. Olha o triângulo BH3C. Ele é triângulo retângulo também, né? Só que ele tem θ e alfa. Opa, θ e alfa. Tá faltando quanto aqui para chegar a 90 graus? Já que eu tenho θ mais alfa mais esse, que tem que ser 90, porque esse ângulo aqui é 90. Então, tenho θ, tenho alfa, tá faltando quem? O beta. Então, esse camarada aqui, ó, é beta. Esse ângulozinho aqui é beta. Tá ok? Bom, qual outra relação que a gente pode extrair aí? Vamos observar o seguinte. O triângulo, né? Tá. Bom, eu tenho o triângulo BH1C, tá? BH1C. Esse triângulo, eu tenho aqui 90 graus, né? Esse triângulo aqui, ó. Ok? Eu tenho alfa, eu tenho beta. Tenho alfa e tenho beta. Tá faltando quem? Θ. Então, esse ângulozinho aqui é o que falta para chegar a 90 graus, né? Assomando ali. Então, esse vale θ. Θ, vamos
começamos com verde, né? Então vamos colocar aqui de verde também, tá ok? Teta. Bom, agora olha só que interessante, né? Tá passando aqui uma circunferência aqui também, né? Aqui também tá passando uma circunferência. Aqui assim, muito mal porcamente, tá passando uma circunferência aqui, né? Bom, esse arco aqui, H1I, está sendo enxergado θ. Veja se esse ângulo aqui, ó, não está também sendo enxergado pelo mesmo θ. Opa, olha que legal, então aqui é θ. Bom, a gente acabou de provar que esse ângulo aqui é igual a esse, ou seja, H2 até aqui vai ser o quê? Isso vai ser uma bissetriz. Se a gente extrair, achar que ou aqui é beta ou aqui é alfa, a gente já sabe que o I, né, vai ser um incentro, né, que é o que a gente deseja. Aqui, o beta está enxergando esse arco aqui, H2I. Mas quem está enxergando esse arco aqui também? Não é esse ângulo aqui? Que é o ângulo escrito? Então aqui também vai ser beta. Bom, sem perda de generalidade, a gente já sabe, né, fazendo as mesmas considerações, né? Aqui alfa, aqui vai ser, né? Tá passando aqui beta, né? Então aqui é beta. Então qual vai ser esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui vai ser alfa também, certo? Tá? Pelos mesmos motivos que nós estamos aqui trabalhando. Então aqui, beta, θ. Se eu traçar aqui, passando por I, obviamente que vai passar exatamente no incentro. Então aqui vai ser alfa. Com isso, a gente acaba de demonstrar uma das partes que a gente queria de propriedade do triângulo órtico, tá? Que é o que? O ortocentro do triângulo ABC, ele é incentro do triângulo órtico H1, H2, H3. Isso cai pra caramba em concurso, tá? Principalmente colégio naval. E no final vou trazer uma questão do colégio naval para vocês verem que com esse argumento aqui fica tranquilo, tá? Bom, agora, outra propriedade que isso daí é interessantíssimo é o seguinte, aí quero que vocês guardem isso no coração, tá? Tem como a gente descobrir os ângulos internos do triângulo órtico, uma vez sabendo, né, sabendo os ângulos do triângulo ABC? Tem. Veja bem. O que a gente deseja provar é o seguinte, tá? Que esse ângulo aqui, que eu vou chamar o ângulo 2θ, né? Ele vai ser igual ao suplemento do dobro de A. É isso que a gente vai provar. E esse aqui, e esse daqui, 2β? O 2β não está enxergando aqui, ó, não está oposto a esse ângulo C aqui. Então 2β vai ser o suplemento do dobro, aqui é dobro, tá? Dobro de C. E esse daqui, por sua vez, vai ser o que? 2α. 2α vai ser o dobro do ângulo beta, o suplemento do dobro do beta, que é B, o ângulo B. Tá ok? Bom, a gente vai provar isso, tá bom? Que não é difícil, tá? Bom, por que não é difícil? Veja bem. Eu tenho que 2β mais 2α mais 2θ é igual ao quê? É 180. Então, 2β mais 2α mais 2θ, isso é igual a 180. Por quê? Lei angular de Tales, tá? A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Se eu dividir tudo isso por 2, eu vou ficar que beta mais alfa mais θ é igual a 180. Minto. É igual a 90, né? Só que eu não vou dividir por 2 não. Vamos manter isso daqui mesmo, tá? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar o ângulo 2β, né? Então, 2β vai ser exatamente igual ao quê?
mais, vou botar o 2 em evidência, vai ficar o alfa mais θ, não é isso? Que é igual a 180. Bom, 2 beta, que é o ângulo H1 aqui do triângulo órtico, né? Ele vai ser 180 menos o dobro de alfa mais θ. Só que quem é alfa mais θ? Alfa mais θ é C. Então, alfa mais θ é C. Então, aqui, ó, a gente já sabe a primeira relação, aqui é C. Então, se o beta aqui é o H1, então o ângulo H1 aqui do triângulo órtico, ele é 180 menos 2 vezes o C. Então, essa aqui é a primeira que a gente queria relacionar. Bom, você já sabe o que vai acontecer com os outros, né? Se eu queria descobrir o 2 beta, que é esse daqui, que é o H1. Se eu pegar aqui o 2 alfa, né? Se eu pegar o 2 alfa vai ser o suplemento de quem? Separo aqui, 2 beta, 2 θ, então beta mais θ. Só que quem é 2 alfa? 2 alfa é o ângulo H3. Então aqui é o ângulo H3, né? Que é o ângulo do triângulo órtico. Que é o suplemento de quem? O dobro de B mais Q. Quem é B mais Q? Aqui, ó. B mais θ, né? É o ângulo B. Então, o dobro do ângulo B. Tá? Então, mais uma relação. Tá? Então, H1 é o suplemento, esse ângulo aqui do triângulo órtico é o suplemento do dobro desse, né? O H3, que é esse ângulo aqui, é o suplemento do ângulo beta, que é o oposto a ele, e esse aqui vai ser quem? O suplemento desse ângulo aqui, tá? Então, aqui é 2θ, né? Então, pego o 2θ, separo o 2θ, ele vai ser, né, sem perda de generalidade, vai ser igual ao suplemento que tem o θ aqui, beta e alfa, então vai ser o dobro de beta mais alfa. A gente não colocou aqui, né, mas esse ângulo aqui, ele é alfa. Por que ele é alfa? Está sendo visto aqui pelo arco H1I, e esse arco aqui também está sendo visto pelo mesmo alfa. Então, esses ângulos aqui são iguais. Está vendo esse mesmo arco aqui, tá? Alfa mais beta é o ângulo A. Então, a gente sabe então que esse ângulo aqui, o ângulo H2 do triângulo órtico, vai ser o suplemento do dobro do ângulo oposto do triângulo ABC, que é alfa mais beta, que é o ângulo A. Tá? Com isso, a gente prova mais uma propriedade importantíssima. Tá? Então, relembrando, num triângulo acutângulo ABC, né? Quando eu pego o ortocentro, que é o que mesmo? Ponto de encontro das alturas. Ele, ao ligar os pés das alturas, né, a gente vai encontrar o triângulo abóbora, que é o triângulo órtico. Esse triângulo órtico no triângulo acutângulo, ele vai ser ortocentro do triângulo grandão e incentro do triângulo órtico. E a gente já demonstrou, né? Tem as bissetrizes aqui, os ângulos são iguais. E a outra propriedade importante é que dá para a gente descobrir cada ângulo desse aqui interno do triângulo órtico, a gente consegue descobrir pelo suplemento do ângulo oposto, correspondente ao triângulo ABC. Tá aí. 2 alfa é igual ao suplemento desse aqui, do ângulo beta, do ângulo B, do triângulo ABC. Aqui, analogamente, tá? Tira o print, tá? Que agora eu vou colocar uma questão do Colégio Naval, tá bom? Tirou um print, vou sair da tela, pá. Propriedade importantíssima, tá? Antes disso, eu quero falar para vocês o seguinte. Quando a gente pega um triângulo, a bissetriz interna, e liga com a bissetriz externa, a gente tem um ponto chamado ex-incentro. Então é isso daqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, né? Aí, triângulo ABC.
Eu vou pegar a bissetriz desse cara aqui, ó. Então aqui é alfa, vou chamar de alfa, aqui é alfa, tá? Se eu ligar com essa bissetriz aqui, esse ponto se chama ex-incentro. A pessoa tem que saber isso? Tem que saber, tá? E aí existe uma relação também interessante, porque aqui se eu chamar aqui de θ, aqui é θ, tá? Aqui eu vou chamar ângulo A mesmo, tá? Bom, olha só que interessante, tá? Eu vou chamar esse camarada aqui de beta. E olha só o que acontece, né? Então, peguei a bissetriz interna, liguei com a bissetriz interna, esse ponto de encontro se chama ex-incentro. E nesse caso aqui, eu não vou passar batido não. Eu vou demonstrar para vocês uma relação importante, tá? Professor, o que tem isso aqui a ver com isso? Calma, se você for bom observador, você vai olhar, vai tirar vai pausar aí, você vai olhar essa figura aqui, você vai identificar, né, que existe uma bissetriz interna se encontrando com uma bissetriz externa. Mas depois eu vou conduzi-los a esse raciocínio. Bom, o 2θ é externo a esse triângulo aqui, né? E a gente sabe que um ângulo externo ele vale a soma dos outros dois não adjacentes. Então ele vale 2α mais A, mais o ângulo A. Beleza? Então aqui eu concluo que o ângulo A vale o quê? 2θ menos 2α. Beleza? Tá, professor, e daí? Bom, existe mais uma relação interessante. Esse ângulozinho θ aqui, ó, ele é mais beta desse triângulo aqui, ó. Vou chamar aqui de BIC. Esse ângulo θ vale alfa mais beta. Alfa mais beta. Tá. Mas, olha só que interessante. Se eu isolar o beta aqui, eu vou ficar com θ menos alfa. Não é isso? Então, beta é igual a θ menos alfa. Se eu botar aqui agora, aqui, ó, em evidência, o 2, eu vou ficar com θ menos alfa. Obviamente que eu vou ter o quê? θ menos alfa vai ser igual ao quê? O ângulo A sobre 2. Mas olha só, θ menos alfa é igual a beta, θ menos alfa é igual a A sobre 2, por transitividade, né? Se esse camarada é igual a esse camarada que é igual a esse, então o beta, né, vai ser igual a A sobre 2. Então, essa é uma relação importante. Essa relação não tem nada a ver para resolver esse problema, mas resolve vários outros problemas de geometria. Então, mas o mais importante é isso aqui. Eu tenho uma bissetriz interna, eu ligo com a bissetriz externa, eu tenho um ponto chamado ex-incentro. Tá? Essa relação é importante. Uma questão chega e te dá esse ângulo aqui e pede para calcular, por exemplo, fala que aqui é 50, né? E pede para calcular o beta vai ser o quê? 25, não é isso? Tá. Mas, vou apagar isso aqui, ainda não é o milk da questão, né? O que eu realmente quero que vocês enxerguem. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Muito interessante mesmo. Você concorda comigo que isso aqui vamos lá. Isso aqui é bissetriz, certo? Isso aqui também é bissetriz, né? Isso aqui também é bissetriz. Tá. Agora, se eu prolongar esse camarada para cá e prolongar esse camarada para cá, olha só o que vai acontecer. Eu tenho que aqui vai ser igual ao quê? 90 menos beta, certo?
Beleza. Aqui também é 90 menos beta. Né? Porque isso aqui é um ângulo de 90 graus. Só que daqui até aqui é um ângulo raso, né? Só que eu tenho, se é um ângulo raso, né? Esse tamanho todo aqui, ó, vale 180 graus, né? Só que eu não estou interessado nesse todo, porque eu já conheço esse todo. Eu estou interessado nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? Eu tenho 2 beta e tenho 90 menos beta. 90 menos beta mais 2 beta vai dar o quê? 90 mais beta. Então falta quanto para dar 180? Vale 90 menos beta. Olha só. Tenho 2 beta e tenho 90 menos beta. 90 menos beta mais 2 beta vai dar 90 mais beta. Só que isso tudo aqui é 180. Então está faltando quanto aqui? Está faltando o menos beta para anular com esse beta e mais 90 para somar com esse 90 e dar 180. Só que olha só que interessante. Esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui. Não é? Isso aqui é o quê? Olha só que interessante. Isso aqui não é uma bissetriz? Isso aqui não é uma bissetriz externa, isso aqui não é uma bissetriz interna? Quem é esse camarada aqui? Esse camarada aqui é o eixo em centro. Então todos aqui, ó, esse ponto aqui é o eixo em centro, esse ponto aqui é o eixo em centro e esse ponto aqui. Então os vértices do triângulo ABC você construindo ali, né, o triângulo óptico, o ortocentro, esse vértice ele vai ser, né, o eixo em centro. Então aqui vai ser em centro e cada um desses daqui vai ser eixo em centro, porque eu tenho isso aqui é bissetriz, né, desse ângulo aqui, e isso aqui é bissetriz desse ângulo aqui. Então o que está acontecendo aqui, né? É uma figura invertida aqui, né? Eu tenho aqui, ó, H1, H2 e o H3. Aí eu tenho aqui, ó, pego a bissetriz desse ângulo e pego a bissetriz desse ângulo aqui. Olha o que está acontecendo. Eixo em centro. Mesma coisa, bissetriz desse ângulo externo, eixo em centro. Tá? Então é uma outra propriedade interessante. Tá? Bom, vamos para a questão agora propriamente dita do Colégio Naval. A questão diz o seguinte: Colégio Naval, não lembro o ano, tá? Num triângulo ABC, acutângulo. Então, acutângulo. Traçam-se as alturas AH e BM, que se cortam num ponto P. Sabendo-se que MHA é 40 graus, calcule a medida do ângulo BAC. Tá? Aí vem ele das opções. (50, 40, 30, 60 e 70. Bom, vamos lá. Então, questãozinha do Colégio Naval, né? Aplicação aí direta aí nas propriedades do triângulo óptico, tá? Aí vocês vão ver que vai ficar sem graça.
Então, o que acontece aqui? A questão fala, né, que MH, então aqui é BH, esse aqui é BM, né? Então ele fala que MHA vale 40 graus. Então esse aqui vale 40 graus. Bom, só dá isso. Mas se você for malandro, se eu tenho duas alturas num triângulo, se eu construir a terceira, é óbvio que a terceira vai bater exatamente num ponto denominado P, que vai ser o ortocentro, certo? Bom, aí fica tranquilo se você sabe o que é um triângulo órtico, porque você liga, se eu chamar esse camarada aqui de N, né, você liga que os pontos, os pés das alturas, né, do triângulo, formando assim o famigerado triângulo órtico. E aí a gente sabe que no triângulo órtico, né, nós já vimos aqui, que o P, o ortocentro vai ser em centro, então aqui vai ser 40 graus. Se aqui é 40, ele quer saber o que? O BAC, então ele quer saber esse ângulo aqui. Quer saber esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Bom, aí é fácil, né? Por quê? Porque a gente sabe pela segunda propriedade que nós vimos do triângulo órtico, né, que dá para a gente descobrir os ângulos internos do triângulo órtico uma vez conhecendo os ângulos do triângulo que deu origem a ele. Ou seja, o ângulo H, ele vale o quê? O suplemento do dobro do ângulo oposto a ele. Então aqui eu tenho H, o ângulo oposto a ele é alfa. Então vai oposto ao ângulo A, que é o alfa. Bom, eu sei quem é H, H é 80. E sei quem é o A, quer dizer, eu quero descobrir o A, 2 alfa. Portanto, 2 alfa é igual ao quê? 180 menos 80, 100. Alfa é igual a 50. Bem tranquilo. Alfa é igual a 50. Tá bom? Bom, eu encerro aqui o vídeo, tá? Eu deixo para vocês a seguinte situação aqui, antes da gente encerrar. Tem mais uma propriedade que eu queria que vocês levassem para o coração. O seguinte: se eu tenho um triângulo órtico, tá? Eu conheço aqui os lados do triângulo órtico. Então a questão vai me dar aqui os lados. Vou chamar de A, chamar de B, eu vou chamar de C, tá? E a questão chegar e falar que existe uma projeção de H sobre AB e uma outra projeção de H sobre AC, se eu quiser ligar, então daqui até aqui, se eu quiser descobrir, chamar de X, né? E esse segmento aqui eu vou chamar de L. Então, se eu quiser descobrir quem é o X é dado pelo semiperímetro do triângulo órtico. Isso aqui é muito interessante, tá? Fica ligado que no próximo vídeo eu vou demonstrar essa relação que envolve mais uma propriedade do triângulo órtico, por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês, tá? E uma aplicação dessa propriedade interessante aí que envolve o triângulo órtico, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado.